Aleluia. Oh, aleluia. Você está pronto, irmão, para o que Deus vai fazer? Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, o Senhor tem, durante toda essa semana, tratado algo no meu coração, em que tudo que Deus faz e tudo aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele pede para que a gente faça na sua palavra, nunca é com a finalidade de te tolir de alguma coisa, irmãos. Durante muito tempo no mundo, eu achava que as coisas do mundo geravam muito prazer e que a Bíblia, ela era um meio de me deixar de fora daquelas coisas. Só, irmãos, que tudo que Deus ensina e pede para que você faça é para que você viva melhor. E não tem comparação o viver melhor com Deus do que o mundo possa apresentar. Irmãos, até tem... eu já vi algumas pessoas ministrando e falar sobre isso, que tudo que o mundo faz parecer que é bom é porque Satanás está em campanha, irmão. Então ele só quer ganhar alguns votos. Então o mundo pinta algumas coisas como se fossem muito prazerosas, mas que o caminho é um caminho de morte. Irmãos, assim, eu digo que eu sofria da síndrome do filho não pródigo. Porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu vivi a minha vida toda na igreja e eu pensava, eu vou ser perdoado do quê? Eu queria ter um testemunho legal para contar, sabe? Pô, eu nunca fui drogado. Poxa, eu nunca passei fome. Sabe, eu não andei no mundo. Então, você mora na casa, você é o filho, você tem à disposição tudo que o seu pai tem, você pode usar, pode comer do melhor, pode viver o melhor sobre essa terra, mas você acha que o bom é se você gastar toda a fortuna, for para o mundo e voltar. Irmãos, principalmente os jovens, isso é o maior engano de Satanás. Não tem nada lá fora que se compara com o que Deus tem para a sua vida. E durante muito tempo, irmãos, a gente vai traçando esse paralelo como se no mundo tivesse alguma coisa de boa. E algumas instruções que o Senhor nos dá é para que a gente viva bem, irmãos. O Senhor começou a tratar comigo sobre aquele texto em que o apóstolo Paulo pede ao Senhor para que seja livrado de um espinho na carne, que é um enviado de Satanás para que atrapalhasse o ministério dele. E o que Deus responde a ele, irmãos, é que a graça basta. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Imagina você que se a graça bastou para o apóstolo Paulo, que aonde ele ia, ele era perseguido, ele apanhava, o navio que ele pegava naufragava. Rapaz, quando ele parava para ancorar, uma cobra picava a mão dele, e Deus diz para ele assim, filho, você quer mais o quê? A minha graça te basta. Então, irmãos, a graça de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, ela é suficiente para tudo. É pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de ninguém, para que ninguém se glorie, irmãos. A graça, ela é um dom gratuito. O que eu fiz para merecer a graça? Nada. O que eu preciso fazer? Nada. É o quanto eu sou santo para que Deus opere uma graça sobrenatural sobre a minha vida? Não, irmãos, eu preciso crer naquilo que Ele já fez. Eu preciso receber o sacrifício que foi dele, irmãos. Irmãos, a gente olha, às vezes, para um lutador de MMA, ele entra lá, apanha, para no final receber um cheque que ele entrega para a esposa dele e para o shopping gastar. Irmão, o que a família fez por aquilo? Nada. A graça, irmãos, é um favor imerecido. Não tem o quanto eu ore para que venha mais graça para a minha vida. Não tem o quanto eu me santifique, que a graça seja mais abundante na minha vida. A graça, ela já é abundante. Não por minha causa, mas por causa dele. Agora, irmãos, existem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento no que a palavra diz, não para que a graça seja maior, é para que a gente
não impeça que essa graça abundante venha sobre a nossa vida. Você está entendendo? Então, assim, o interessante, irmão, não é que está faltando graça. Eu é que posso criar muros para que essa graça não me alcance. E um desses muros que a gente cria para atrapalhar a graça de chegar, irmãos, é a raiz de amargura. Teve uma ocasião, irmãos, que eu sou profissional liberal, então eu não tenho um salário que cai certo na minha conta naquele dia. E eu tinha alguma dificuldade, irmão, para conseguir entender como é que eu ia lidar com o dízimo. E eu fui para o Senhor, às vezes quando entrava o dinheiro na minha conta, algumas coisas já tinham sido pagas, então eu precisava fechar, e aquilo estava me enrolando. Senhor, eu não quero falhar, quebrar nenhum princípio. Então eu fui perguntar ao Senhor como é que eu faria. A única coisa que o Espírito Santo me disse foi: o dízimo é problema seu, só não me atrapalha de te abençoar. Irmão, Deus não está fazendo continha com você. Ele olha o teu coração. Você precisa estar debaixo do princípio para que você não crie uma barreira para a graça de Deus te alcançar. E uma dessas barreiras, irmão, é a raiz de amargura. Eu estava orando, irmãos, e o Senhor falou claramente no meu espírito sobre 3 grupos de pessoas que de alguma maneira a gente pode estar se encaixando lá. O primeiro, irmão, são pessoas que precisam perdoar os outros. O segundo, irmão, são pessoas que precisam perdoar a Deus. E guarda isso, irmãos. A gente vai entender, não que Deus precise do nosso perdão, mas a gente é que precisa perdoar. E a gente vai tratar isso. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas que precisam se perdoar. Mas assim, irmãos, quando Deus fala para Paulo que a minha graça te basta, o livro de Hebreus, o versículo, lá no capítulo 4, versículo 15 e 16, eu quero começar por esse primeiro grupo de pessoas. Aqueles em que precisam perdoar os outros. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, Cristo, ele veio como homem. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todos os atributos de Deus e veio como homem. Então, o que esse texto está dizendo é que ele entende a sua fraqueza. Ele entende quando você, na sua força, não consegue resolver alguma coisa. Porque assim, irmãos, Deus nos chamou para um monte de coisa. Ele chamou alguns para pastores, outros para profetas, mestres, evangelistas. Ele colocou para o corpo de Cristo 5 dons ministeriais, ministério de socorros. Ele te chamou para um monte de coisa, ele me chamou para um monte de coisa. Ele só não me chamou para a posição de juiz. Essa posição não cabe nem a mim, nem a você, irmãos. Então, quando você vê alguém enfermo, não cabe a você questionar: será que isso é raiz de amargura? Não, irmãos, impõe as mãos sobre ele e declara cura. Porque, irmãos, o que Deus tratou comigo essa semana é que muitas vezes a gente é muito religioso em algumas coisas. A gente acha que o conhecimento da palavra é algo que nos coloca superior aos outros. Mas não, irmãos, nesse reino, grande é o que serve. Irmãos, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Quando você vem ministrar uma palavra, o primeiro a ser tratado é você. Porque eu já me coloquei nessa posição, irmãos, de alguém que não está conseguindo caminhar e eu me colocar naquela posição. É porque não está indo para o discipulado? Também? Não quer orar? Não quer ler? Então a gente está sempre se posicionando como se nós fôssemos o juiz da vida de alguém. Mas, irmãos, antes do que isso, a gente precisa dar a mão e amar a vida daquela pessoa. A gente precisa estender a mão e entender que você está numa estação e que aquela pessoa pode estar ainda caminhando naquilo que você precisa ajudar. Por isso que nós somos um corpo.
Irmãos, quando eu olhei para isso, Jesus como homem, ele suou sangue, irmãos. Você pega aí alguns médicos que são especialistas nisso, psicólogos, o maior nível de pressão é quando alguém chega ao ponto de suar sangue. E assim, irmãos, toda a pressão Jesus passou. Então, quando ele olha para mim e para a sua vida, e você está debaixo de muita pressão, ele não te julga, ele estende a mão e diz, filho, vai dar certo. Vai dar certo. Porque, irmãos, é muito fácil eu falar para alguém assim, você precisa perdoar. O que aconteceu? Minha mulher disse que eu não trabalho muito bem. Minha esposa falou para mim que eu não sou um bom pai. Meu marido disse para mim que eu não sou uma boa esposa. E a gente usa a lupa de Satanás para transformar isso num grande problema. E assim, irmãos, eu não estou aqui menosprezando o problema de ninguém. Porque se tem alguém aqui que já foi muito chorão, esse alguém fui eu, irmão. Então, assim, irmãos, eu durante muito tempo achava que os meus problemas eram enormes. Só que quando a gente começa a parar de olhar para os nossos e olhar para as pessoas ao nosso redor, irmãos, a gente não tem do que reclamar, cara. Irmãos, você está aqui, ouvindo a palavra, saudável. Tem alguém, irmão, nesse momento, que está com um diagnóstico de câncer ou de alguma coisa muito grave, esperando que você vá até lá e ore por ela. Então, irmãos, definitivamente, a gente precisa sair dessa posição de juiz e estender a mão. Porque quando o Senhor começou a tratar isso comigo, irmãos, como é que é fácil eu dizer para alguém que foi, de repente, violentada pelo pai, que é quem mais tinha a obrigação de protegê-la, dizer para ela, você tem que perdoar. Alguém que, eu ouvi uma história essa semana, irmãos, o pai vendeu um carro e ele embrulhou o dinheiro no jornal, colocou o dinheiro em cima da mesa, embrulhado naquele jornal, e tinha uma lareira na sala, o filho viu aquela lareira se apagando, não sabia o que estava no jornal, pegou aquele bolo de jornal e jogou no fogo. Quando o pai descobriu o que era, ele ficou tão enfurecido que ele pegou a mão daquele menino e assou no fogo. Aí como que você vira para uma criança dessa, irmão, e diz assim, perdoa seu pai, você não pode ter raiz de amargura no seu coração. Irmãos, é mole para quem não sofreu. E quando você começa a olhar para Cristo, irmãos, eu fui extremamente constrangido com essa palavra durante a semana. Esse exemplo, eu estava ouvindo uma ministração e o pastor falou sobre isso. Irmãos, eu fiquei no carro assim, sabe aquela hora que Deus está tratando contigo tão profundamente que você não consegue nem falar? Eu fiquei constrangido e olhando, nossa, cara, como às vezes a gente é cruel. Porque a pessoa que passou por um problema como esse, irmãos, não é fácil você dizer para ela, libera perdão. Simplesmente perdoa. Você compreende, irmão, que tem coisas que na minha e na sua força a gente não vai conseguir. Aí o que a palavra diz, irmão? Em Hebreus 12, o versículo 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente. Irmãos, toda vez que a palavra diz para a gente atentar, para a gente ser diligente, a gente tem que focar no que o Espírito Santo quer falar com a gente naquele momento. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmão, você entende que a raiz de amargura, ela faz com que você se separe da graça de Deus. Você compreende que não é que esteja faltando graça, mas você criou um muro para que a graça não te alcance. Irmãos, e tudo que o diabo quer é te separar da graça de Deus, porque ele sabe que a graça de Deus te basta. Se você precisa de cura, irmãos, como é que você vai ser curado? Pela graça. Por causa do sacrifício que ele fez na cruz, de graça.
Então, o que o diabo faz? Ele usa coisas, ele usa situações, e muitas delas, irmão, de fato são graves. E essa semana, irmãos, olha como é que Deus é maravilhoso. Eu fui atender uma pessoa fora do ambiente da igreja, no meu trabalho, e, irmãos, isso tem sido uma constante. Eu até acho que eu estar trabalhando é a desculpa de Deus para alcançar quem está lá fora. Porque essa semana, eu até conversei com o pastor Moraes, irmãos, eu, teoricamente, do meu trabalho, eu não fiz quase nada. Porque eu estava com um monte de coisa para resolver, mas todo cliente que eu ia atender essa semana dizia assim, eu posso falar com você sobre outra coisa que não tem nada a ver com o processo? Falei, amém. Aí, o que é natural, eu conversar em 15, 20 minutos, e o que é espiritual, eu ficar 1h30. Irmãos, uma determinada pessoa veio falar comigo que tinha tido uma decepção muito séria, de fato algo muito grave, bem parecido com os assuntos que nós tratamos aqui, coisas que realmente, eu olhando para aquela pessoa, eu dizia, nossa, cara, como é que eu digo para ela, simplesmente perdoa? Olha, você não pode ter raiz de amargura no seu coração, você tem que liberar perdão. Irmãos, ela olhou para mim e disse assim, eu entendo que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. O que essa pessoa fez para mim é extremamente grave. Irmãos, mesmo sem ela falar mal na casa dela, dessa pessoa, todos os membros da família não gostavam dessa pessoa. Mesmo sem ela expor o problema. Por causa disso, irmão, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma raiz de amargura no teu coração, irmãos, se ela for crescendo, ela contamina quem está de volta. Só que o que o diabo faz com isso, irmãos? Ele planta uma semente de amargura no seu coração, que enquanto essa raiz de amargura está no escuro, uma maneira de uma árvore crescer, irmão, é você botando aquela semente debaixo da terra e você regando aquilo. E ela só brota quando traz luz. Agora, se você arranca e submete ela ao sol, ela seca e morre. Então, as raízes de amargura que, porventura, tiverem sido plantadas sementes no seu coração, é a hora de você trazer a luz da palavra. Porque a palavra sobre essa raiz vai fazer com que ela seque e morra. Aí essa pessoa me perguntou, mas como que eu perdoo uma situação como essa? Falei para ela, olha, de fato, da forma natural, eu não tenho como te ensinar. Mas eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Ela, poxa, mas me dá uma maneira prática disso. Irmãos, eu achei engraçado essa pergunta, porque eu também sou muito assim. Sabe, eu preciso entender qual é o processo. Eu preciso entender como é que aquilo funciona, para que eu possa dar fruto naquilo. E tem hora, irmãos, que eu dizer simplesmente para você, perdoa quando você não consegue, pode não resolver. Só que, irmãos, a mesma fé que você precisa ter para ser curado, a mesma fé que você precisa para receber Jesus, é a fé para todo o resto da palavra. Então, como é que funciona, irmãos, eu liberar perdão? Quando eu me submeto à palavra, eu estou dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra, eu acredito que ela é a verdade, a tua palavra diz que eu tenho um sumo sacerdote que se compadece da minha fraqueza. Então, irmãos, lá em Marcos 11, que é o versículo que a gente mais conhece, a nossa igreja, o pilar desse ministério é Marcos 11, 23, irmãos. E esse texto, Jesus está falando sobre fé. Ele está falando que você precisa, para tudo no reino, é através da fé. Então ele vai dizer no texto, a partir do 23, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aí lá no 24, por isso vos digo, que tudo é tudo, irmão. Tudo quanto em oração pedirdes,
crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, olha que detalhe interessante nesse versículo. Porque pode ser que quem te magoou, ou quem de repente fez algo com você muito grave, já tenha partido, irmão. De repente foi um pai que violentou e que já morreu. Como é que você vai fazer? Para ir até ele e falar, olha, eu te perdoo. Nem sempre, irmão, você vai conseguir. Agora o que a Bíblia diz é, e quando estiverdes orando, irmão? Aí está o detalhe importante, irmão. Tem coisa que na sua força você não vai conseguir resolver. Mas, irmãos, essa pessoa conversando comigo no escritório, falou, Márcio, então como é que eu faço para perdoar? Falei assim, irmão, a Bíblia diz que quando você estiver orando, você perdoa. Aí olha que coisa maravilhosa, ela disse para mim, então significa que eu criei um muro que impede o Senhor de arrancar essa raiz? Falei, justamente. Agora, quando você abre o seu coração para o Senhor, no teu quarto, no teu lugar de oração, e fala, Pai, o que fizeram comigo foi muito grave, mas eu não quero que nada impeça a tua graça de vir sobre a minha vida. Pai, enquanto eu oro, eu declaro perdão sobre essa pessoa. Senhor, eu te autorizo. Pai, eu te entrego o meu coração para que o Senhor arranque essa raiz do meu coração. Porque na minha força eu não estou conseguindo. Irmãos, imagina, alguém que está sofrendo com câncer. Você impõe as mãos sobre ela, declara cura no nome de Jesus, aquela pessoa crê, se agarra naquilo e aquele câncer é arrancado e jogado no lixo. Essa mesma fé, irmão, funciona para um perdão. De repente, na tua força, você não consegue. Mas quando você expõe, coloca o teu coração diante do Senhor e diz, Pai, na minha força eu não consigo. Irmão, não adianta a gente querer usar palavra bonita diante do Senhor. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da tua boca, Ele já conhece. Irmãos, eu tenho umas conversas muito sinceras com Deus. Porque não adianta eu ir para o meu quarto de oração, querido Deus, amado. Irmão, minha mãe está aqui. Minha querida mãezinha veio hoje. Meu pai está ministrando na igreja, que ele é pastor da Igreja Batista. Aí ele não pôde vir. Mãe, quando eu saio contigo, eu pego minha carteira? Irmão, eu nem pego, porque minha mãe paga tudo, cara. Paga tudo, cara. Quando eu almoço com a minha mãe e meu pai, eu nem ligo se eu esqueci minha carteira. Porque eu não chego lá na casa da minha mãe, querido pai, meu senhor, progenitor, eu poderia, por obséquio, abrir vossa geladeira? Não, cara, eu simplesmente entro, minha mãe ainda tem um colchão lá na casa dela que liga e treme, cara. Então eu chego e deito na cama dela. Irmãos, isso é intimidade, isso é relacionamento. E depois do Senhor, irmão, ninguém te ama mais que teu pai e tua mãe. Pode ser, irmão, que você tenha tido um pai natural que não tenha te amado. Pode ser que você tenha tido uma mãe que te abandonou. Irmãos, isso não é fácil liberar perdão na minha e na sua força. Não é, mas existe um Deus poderoso, irmão. Ele não é só poderoso, Ele é todo poderoso, irmão. O que é, irmão, um câncer para o Deus que você serve? O que é uma dor para o Deus que você serve? O que é uma raiz de amargura para o Deus que você serve? Eu até estava comentando esses dias, irmão, que o amor de Deus, ele foi derramado no meu coração. Minha mãe, ainda bem que ela está aqui hoje, ela sempre botou a gente como obrigação, né, cara? Senão o couro comia. Aí interessante é que hoje, se eu for bater na minha filha, ela acha um absurdo. Tem cabimento tratar a criança assim. Agora, irmãos, a minha mãe mandava a gente lavar a calçada. E o melhor jeito de lavar a calçada, irmão,
do que com borracha é com balde. Porque o balde, irmão, tu enche e joga e todo o lixo vai embora, rápido. Essa semana Deus tratou algo comigo e eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que é por isso que o amor foi derramado. Porque se o amor tivesse só sido jogado, pode ser que alguma sujeira ainda ficasse lá. Mas não, irmão. Deus pegou o amor dele de balde e derramou no teu coração. Para que todo lixo, toda raiz de amargura fosse lançada fora. Agora, por quê, irmão? Porque Deus está fazendo força para te abençoar. Irmãos, a graça de Deus ela é abundante, ela é para tudo, ela cura, ela sara, ela traz prosperidade. Irmão, todo o sacrifício ele fez na cruz. O que sobrou para a gente? Levantar a mão, adorar e crer. Agora, irmãos, a raiz de amargura ela cria esse muro para te impedir de liberar perdão. Porque o que o diabo quer? Que você fique preso naquilo e a graça seja impedida de chegar a você. Porque ele sabe que a graça te basta. Porque quando é um dia que você não está bem, que a pressão vem, e ele sabe, opa, o que eu preciso fazer? Impedir que a graça chegue. Porque ele, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Quando você tem uma raiz de amargura, irmão, ele está roubando a sua alegria, ele está aproveitando essa brecha para trazer enfermidade, porque, irmãos, o sacrifício já foi feito. Jesus não vai voltar e morrer de novo. Eu preciso crer naquilo que ele fez. E, irmãos, sinceramente, Jesus está voltando. Não dá mais para perder tempo com ressentimento, irmão. Aí quando eu olho para isso, irmãos, eu fiquei buscando na palavra, não precisa abrir, eu vou ler alguns textos, irmãos, para te mostrar o que a falta de perdão gera. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Você entende que quando você abre porta para uma amargura, você está dando vantagem para Satanás? Irmãos, a gente não pode dar vantagem para Satanás. Ele é um inimigo derrotado. Agora, quando eu não libero perdão, eu estou dando vantagem para Satanás. Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Irmãos, o Senhor estava tratando no meu coração que tudo no reino de Deus é uma semente. Quando você semeia perdão, você colhe perdão, irmãos. Porque, sinceramente, quantas vezes a gente também já errou? Porque, irmãos, às vezes a gente está na posição de ter que liberar perdão. Mas quando nós somos a causa da raiz de amargura, irmão? Porque a gente fala muito de sofrer o dano. Mas eu também preciso ser aquele, irmão, que não gera dano. Que trata as pessoas de forma amável. Que me preocupo com quem precisa avançar. Sabe, que estendo a mão. Irmãos, eu durante muito tempo achava que esse negócio de crise de ansiedade era frescura. Até eu ter, irmão. Aí eu comecei a ser muito mais misericordioso por quem está passando por isso. Então, será que a gente vai precisar sofrer alguma coisa para ter misericórdia com quem está precisando? Não, irmão, nós somos sarados. Nós vamos andar em saúde divina. Mas aquilo que de graça eu recebi, de graça eu dou. Eu fui perdoado de um pecado, irmão. De pecados. Que sozinho eu não conseguia pagar a conta. Então, irmãos, como assim eu não sou capaz de perdoar? Irmãos, esse amor, ele lavou o meu coração, ele lavou o seu coração. O Senhor, ele nos capacitou para que nós, em tudo, irmão,
a gente consiga andar livre. Eu fui vendo alguns vídeos ontem, irmão, de mulheres que tiveram os filhos assassinados e se encontraram com o assassino do filho e liberaram perdão. Cara, eu chorei ontem vendo aquilo. Porque, irmãos, quem fez isso primeiro foi Deus. Irmãos, a morte de Jesus foi por mim e por sua causa. O que assassinou Jesus foi o pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte. Só, irmão, que ele não merecia aquilo. Irmãos, ele nunca pecou. Ele decidiu morrer por mim e por sua causa. Irmãos, ele te perdoou quando você ainda era pecador e inimigo de Deus. Ele derrama o seu sangue e cria uma nova aliança, onde eu e você somos santos. Por quê? Porque eu sozinho me tornei santo? Não, porque ele me fez santo. Ele me fez justo por causa do sacrifício dele. Não tem nada a ver comigo nem com você, irmãos. Eu fiquei pensando ontem, eu estava conversando com um amigo que está passando por um processo de divórcio e, enfim, eu falei para ele, olha, cara, o que não tem jeito, felizmente, cara, avança a partir daí. Mas não pense que o seu problema diminui o amor de Deus. Ainda que o seu casamento tenha acabado, rapaz, você avança, cara. Leva uma vida nova com Deus e Ele vai restituir tudo aquilo que porventura você tenha perdido. Ou você acha que Deus, em Cristo, Ele não sabia que eu ia pecar tal dia e Ele olhou assim, rapaz, ô menino para dar trabalho, hein? Ah, não vou mais não. Vou mais não. Eu estou indo para a cruz, sendo crucificado, estou levando miséria, morte, doença, por causa de um sujeito como esse? Não. Pai, afasta de mim esse cálice, estou voltando para o céu. Não, irmãos, ele olhou para o teu defeito e disse assim, assim mesmo eu vou. Não interessa, eu vou do mesmo jeito. Por quê? Porque eu te amo, eu te perdoo, quando? Todo dia. Então você compreende, irmão, que independente do que você fez, se foi você que magoou alguém, se foi alguém que te magoou, irmãos, a palavra sara tudo. Você vai abrir o teu coração, vai rasgar o teu coração e vai dizer, Pai, eu preciso do teu amor derramado no meu coração, sendo manifesto e arrancando essa raiz de amargura do meu peito. Então, irmãos, assim você vai liberar perdão sobre aqueles que te magoaram. Agora, olha que interessante, irmãos. Eu vou ler esse texto, irmão. Você acompanha lá, abre junto comigo. Está em Gênesis 50, a partir do versículo 15. Irmãos, quando você libera o teu coração e você deixa o Senhor tratar, o que impedia a graça de chegar até você é rompido e a graça ela vem de forma abundante sobre você. Olha o que diz o texto, irmão. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Irmão, José tinha todo motivo para não perdoar os irmãos dele, irmão. Ele foi preso, foi lançado num poço, virou escravo, foi parar numa cadeia. José, irmãos, naturalmente falando, ele tinha motivo para não perdoar. Mas o que José responde? Te fazer mal?
Acaso estou eu em lugar de Deus? Irmãos, a posição de juiz e de lutar as tuas causas não é sua. A tua posição é de liberar perdão. A tua posição é de andar em amor. Aí olha o resultado disso, irmão. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você entende, irmão, que o diabo usou pessoas para plantar uma semente de raiz de amargura no teu coração. Aí hoje é um dia que você rasga o teu coração, abre ele diante do Senhor, e pessoas que te fizeram mal lá atrás vão se achegar diante de você e vão se desculpar. Porque quando você sai da posição de juiz, entrega ela para o Senhor, Ele sabe julgar, irmãos. Ele sabe tratar. E olha só, irmãos, na mão de José, ele tinha escolha. Ele era o governador. Ele podia muito bem mandar matar os irmãos dele. Agora, porque ele permaneceu, ele fala para os irmãos, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, Deus vai te dar uma capacidade tão grande que não só você vai perdoar quem te magoou, como você vai consolar quem te fez mal. Irmãos, na nova aliança, Jesus fala assim, ei, amar quem te ama é mole. Isso até o ímpio faz. Que mérito tem, irmãos? De eu chegar em casa e tratar minha esposa e a minha filha bem? Eu cuidar da minha mãe e do meu pai? Que mérito tem nisso? Isso até o ímpio faz. Que Jesus está dizendo, ei, isso aí é mole. Agora vamos para o que é a nova aliança. Na nova aliança você vai amar quem te odeia, você vai perdoar quem te persegue, vai orar por ele. Irmãos, e eu vi aquela mãe ontem no vídeo, pegando aquele menino, dando a mão para ele. Ei, eu não tive a oportunidade de dizer que amava o meu filho, mas eu vou dizer para você que eu te perdoo. E eu oro para que o amor de Deus seja derramado no seu coração e você possa encontrar esse Deus que eu sirvo. Irmãos, que nível é esse? Cara, olhando para aquilo eu chorava, porque quantas besteirinhas às vezes, irmão, no nosso casamento, irmão, a gente fica preso. Ah, porque o meu marido falou de uma forma grosseira comigo. Trata ele melhor ainda, irmã. Ele vai, de repente você vai ser a Bíblia que ele não leu. Ele vai olhar em você e vai ver o amor de Deus e o amor constrange. Irmãos, eu estava orando e Deus me deu uma visão muito clara assim no meu espírito. Que uma arma sem munição, irmão, ela não adianta nada. Você pode ter a melhor arma, se ela não tiver munição, não vai resolver nada, irmão. O perdão é uma arma poderosa, irmão, mas a munição dele é o amor. Quando você carrega o perdão com amor, irmão, é um tiro no diabo que não tem para onde ele correr, irmão. Aí o que acontece? A graça vem de forma abundante, lava você por dentro e você começa a perceber, nossa, cara, eu tenho misericórdia pela vida de quem fez isso comigo. Porque ele não conhecia o amor de Deus. Aí, irmãos, como a gente estava falando sobre a segunda categoria de pessoas, as que precisam perdoar a Deus. Quando o Senhor me deu essa frase, eu falei assim, pai, isso não é heresia, não? Porque como assim perdoar? Deus não precisa de perdão. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e me explicar. Irmão, não é que Deus precise de perdão. Mas como é que você vai se relacionar com alguém que você não conhece o caráter? Pode ser que ao longo da tua vida, irmãos, você tenha aprendido que Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nem Jó quer o que ele disse. Porque se você for para o final do livro de Jó, Jó fala, pai, falei sem pensar. Quando eu disse aquilo lá atrás, é porque eu não te conhecia. Às vezes você perdeu um filho e acha que Deus está envolvido nesse processo. A morte do meu filho é a vontade de Deus. Ah, fulano nunca quis receber Jesus. Ah, mas quando Deus colocou aquele câncer, amoleceu o coração dele, foi ali que ele recebeu Jesus.
Irmãos, isso é mentira do diabo. O caráter de Deus é que ele é bom, e ele é bom em todo tempo. De repente, você vem... Irmãos, eu vejo isso todo dia, cara. Às vezes eu vou atender alguém no escritório que vem tratar sobre... porque aquele traste, aquele isso, aquele aquilo, e vai falando mal do cônjuge, do ex-cônjuge, perto do filho. E o que isso gera naquela criança? Bem, Peraí, pai... Eu sempre ouvi da minha mãe que pai não presta, que pai é isso, pai é aquilo, pai é tudo de ruim. Como que você vai para essa pessoa dizer assim, Deus é um bom pai? Irmãos, lá dentro da cabecinha daquela criança está, opa, pai não é bom. Se Deus é pai, não quero nada com Deus. Então você entende que o que você fala do seu marido ou ex-marido vai impactar o relacionamento que o teu filho tem com Deus? Então, irmão, se tem que sair alguma coisa da nossa boca, que seja coisa boa. Se não dá para falar ainda, irmão, a gente se cala, fica quietinho. Pede ao Senhor para que esse perdão venha, que eu libere perdão. Mas, irmãos, tem pessoas que acham que o caráter de Deus é ruim, que ele está envolvido em morte. Irmãos, não. Ele é bom em todo tempo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não pode haver mudança, nem sombra de variação. Isso significa que Deus é bom em todo tempo. Então, irmãos, é hora da gente liberar perdão, conhecendo o caráter do nosso Pai. A gente entendendo que se eu sinto uma dor, não é vontade de Deus. Eu preciso me posicionar em Deus. Porque, irmão, sinceramente, se Deus for nosso problema, quem é a nossa solução? Não tem, irmão. Deus é nele em que nós temos todas as coisas. Então, quando eu olho para um problema, alguém que me magoou lá atrás, será que, como que Deus deixou isso acontecer? Irmão, Deus não tem nada a ver com o teu sofrimento. Ele é a razão da tua cura. Então é hora da gente entender o caráter de Deus e liberar perdão para poder se relacionar com Ele. Irmãos, eu fui ministrar numa igreja onde lá tinha um casal que eles tinham perdido uma filha de 1 ano. E eu não sabia, eu cheguei lá para ministrar a palavra e no meio da ministração saltou esse texto de Jó, eu expliquei, falei qual é o caráter de Deus. E esse casal eram líderes. E quando eu passei a palavra para ele, ele disse assim, irmão, tem 1 ano que eu perdi a minha filha de um aninho de vida. Tem 1 ano que eu não consigo orar. Porque eu não aceitava o porquê que Deus tinha deixado aquilo acontecer com a minha filha. Por que Deus não tinha feito nada? Por que Deus permitiu que a minha filha morresse? E hoje, irmãos, eu entendi que Deus não tem nada a ver com isso. Hoje eu pedi perdão ao Senhor por ter confundido o caráter dele. Irmãos, eu saí de lá chorando, porque isso é tão comum para a gente, Deus é bom, sabe? E pessoas têm vivido num cativeiro, porque não sabem que Deus é bom em todo tempo. Então você compreende que essa palavra que você tem, ela vai impactar esse mundo lá fora, das pessoas conhecerem o caráter de um pai. Aí olha o que o texto diz lá em Isaías 49. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou. Tem muita gente hoje achando isso, irmão. Fulano está com essa doença, Deus me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Aí olha o que Deus responde, irmão. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí antes que alguém dissesse assim, pode sim, Senhor, eu conheço uma mãe que abandonou o filho. Irmãos, ele já emenda com a resposta. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, irmão, não interessa se geralmente Deus usa a figura da mãe, porque, irmãos, a mãe é aquela que cuida, que amamenta o filho. Eu sempre brinco com isso, irmão. Quando a Paula viaja, vai para uma conferência, minha esposa, eu vejo como mãe é importante, irmão. Porque lá em casa é só lasanha daquela pronta,
dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, nem vi se tomou banho. É a maior festa, irmão. Aí quando eu vejo cuidado, a Paula já chega arrumando. Isso aqui, as crianças comeram o quê? É o cuidado de mãe. Eu fui lá no churrasco na casa do pastor Magno. Aí todo mundo disse, vamos ver o futebol, não vamos levar as mulheres. Pior coisa que a gente fez, irmão. Não tinha arroz, não tinha farofa, levaram 1 quilo de carne. Aí eu falei, Magno, a próxima a gente convida as mulheres. Que é o cuidado que vocês têm como mãe, irmãos. Isso é uma dádiva de Deus, cara. Só vocês sabem lidar com isso. Agora, o que Deus está dizendo aqui? Independente, se tem uma mãe que ainda assim seja capaz de abandonar um filho, eu jamais me esquecerei de ti. Então, irmãos, saiba que independente do que você passou até chegar aqui, Deus nunca esqueceu de você, irmão. Ele sempre cuida de nós, irmãos. Agora, irmão, nós temos, como a gente falou no início, o último grupo de pessoas que Deus tratou no meu coração são aquelas que precisam se perdoar. Porque, irmão, tem coisa que a gente cometeu na nossa vida que Satanás ele vai lançando sobre o rosto, ele vai te colocando numa prisão de achar que você não é capaz, achar que através de você não pode ser, que Deus tem um plano na vida de todo mundo, só não tem na sua. Ah, porque de repente você lá no passado teve um aborto. Ah, ou você de repente fez muito mal a alguém. Só que, irmãos, olha que interessante. Você olha para a palavra, Jesus ele era amável, manso, era cheio de compaixão. Jesus só era duro com um grupo de pessoas, os fariseus. Irmãos, prostituta, Jesus recebia e dizia assim, ei, cadê os teus acusadores? Se alguém tem pecado, atire a primeira pedra. Lá o publicano, corrupto, ei, hoje eu vou comer lá na tua casa. Ah, o que o fariseu diz? Ei, teu mestre come na casa dos publicanos e pecadores? Aí Jesus responde, ei, eu vim para o doente. O são não precisa de médico, não. Agora, irmãos, a única hora que Jesus era duro era com o religioso. Era com aquele que julgava os outros, que se sentia melhor do que os outros. Não, irmão, Jesus te ama, independente de qualquer coisa que você tenha feito. Irmãos, o primeiro a receber salvação foi um ladrão na cruz. Olha que coisa. Aí, de repente, você olha para a sua vida. Irmão, quantas vezes a gente vê uma reportagem, marginalidade, criminalidade, a gente deseja o mal para aquelas pessoas. Irmãos, Paulo perseguia e matava cristão. Imagina se a misericórdia de Deus não tivesse alcançado ele. A gente precisa orar pelo rema prisional, irmão. Eu fico imaginando quantos Paulos não tem naquele lugar. Quantas pessoas vão impactar lugares que eu e você nunca vamos chegar. Então, irmãos, o amor de Deus vem, lava a vida daquela pessoa. Aí ela entende isso, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 8:12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia. Irmãos, eu falei isso aqui no outro dia, num culto, e eu nunca perco a oportunidade de falar do pastor Moraes, porque foi quem sempre cuidou de mim. Pensa em alguém que precisava de cuidado, irmão. O meu cunhado, ele sempre brinca que ele gosta muito de ir à igreja, ele ainda não se converteu, mas, enfim, um dia eu trouxe ele aqui, ele me viu e falou, rapaz, tu tá diferente, hein? Aí quando ele entrou, ele falou, Moraes? Rapaz, eu posso não entender nada de Deus, mas que essa palavra aí transforma. Irmãos, olha que coisa. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus decidiu pegar tudo aquilo que você fez,
jogar no lixo e esquecer. Então tem hora que você vai orar e dizer, pai, eu fiz um aborto lá em 1970. E Deus está, quando? 70? Faz tempo isso, né? Assim, desculpa, eu não lembro, é que inclusive eu sou atemporal. Então eu tô meio fora do tempo. Eu não consigo me lembrar do teu pecado. A Isaías 43, 25. Eu achei engraçado isso aqui, porque Deus dá uma frisada, sabe? Eu mesmo. Para você não ter dúvida que é Ele falando. Sou o que apago as tuas transgressões. Agora olha que interessante. Por amor de mim. Porque Ele sabe que você não merecia. Ele sabe que o que você cometeu era impagável, só Ele podia pagar. Então ele está, olha, como você é pecador, não vai dar nem para fazer por amor a você. Eu vou ter que fazer por amor de mim mesmo. Então, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, irmão, tem hora que a gente vai para o Senhor pedir perdão do que Ele já esqueceu, irmão. Deixa eu te dizer, irmão, não perde tempo não. Tem muita coisa para você orar, irmão. Para de ficar pedindo perdão de pecado lá de 1900 e bolinha, irmão. Avança daqui para frente. Deus não se lembra mais de nada. Ele decidiu esquecer. Aí para fechar, irmãos, olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então você compreende, irmãos, que eu tenho uma notícia triste para te dar, irmão. Você morreu. Irmão, você morreu. Eu nunca vi ninguém no caixão preocupado com as contas de amanhã, irmão. Se o nome está no SPC, está no Serasa. Não está nem aí, irmão. Tem uns que ainda vão rindo. Cruza o bracinho e está rindo. Não estão nem aí, irmão. Deixa eu te dizer, você morreu. Deus, Ele não deu um jeitinho na tua vida. Ele não pegou e deu uma reparada. Não. Ele sabia que estava tão ruim. Falou assim, olha só, não dá para consertar. Esse aqui eu vou fazer morrer e vou dar ele uma vida nova. Para que ele seja uma nova criatura. Então, irmão, você precisa compreender que você tem que perdoar os outros. Você precisa entender o caráter de Deus e perdoar a si mesmo, para você ter uma vida leve, irmão. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Irmãos, eu me recuso a ver o mundo mais feliz do que eu. Eles não têm o Espírito Santo por dentro, irmão. Quem tem que vir para cá radiante de alegria? Irmão, não tem boate melhor, não tem night melhor do que você estar aqui não, irmão. Tu acha que é você que está perdendo alguma coisa? Irmão, sabe o que os jovens têm que dizer quando você chega na faculdade e alguém fala assim, tu é crente? Ué, tu não é não? Você tem a opção de ir para o céu e de ir para o inferno. Tu escolheu ir para o inferno? E quem não é inteligente sou eu. Nossa! Irmão, não tem lugar melhor para você estar. Não tem night melhor que substitua a unção, o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, irmão. Não tem festa melhor que te gere alegria maior do que você impor a mão sobre o enfermo e ver ele sendo curado. Não tem, irmão. Você vê um câncer secar e morrer? Você trocar isso por uma festinha? Irmão, sinceramente... É aí que eu entendo aquele versículo, que o diabo cegou o entendimento. Porque, irmão, só pode ser débil na fé. Um sujeito que acha que está no mundo é melhor do que está inserido nas coisas de Deus. Não tem, irmão, alegria maior do que você pregar a palavra, ver pessoas sendo salvas, sendo curadas. Então, irmãos, é a hora da gente se perdoar. É a hora da gente lançar fora as pedras, irmão. Irmãos, esse ano a nossa igreja cresceu 350 pessoas.
Você entende quanto trabalho tem para você? Quem é que vai cuidar, irmão, dessas pessoas que estão chegando? É você, irmão. E como é que você acha que essas pessoas vão chegar aqui? Irmãos, eu estou encerrando, mas eu me lembrei de algo aqui engraçado. Eu cheguei no Rema. Pensa num caba carnudo. Irmão, eu entrei com um sapatênis. Eu achei que aquilo era social. Aí a irmã lá na frente disse assim, esse sapato não pode entrar. Falei assim, se eu não entro hoje, eu não entro nunca mais. Aí o Douglas nem está mais aqui com a gente, mas ele era monitor, está em São Paulo. Aí o Douglas veio falar comigo, eu falei, tira a mão de mim. Todo carnudo, cara. Rapaz, se ele encostasse em mim de novo, naquela época lá, irmão, eu desse tamanho achava que eu tinha 2,5 metros. Irmão, olha o que o Douglas fez. Ele falou, irmão, fica calmo, cara. Você vai perder essa palavra por causa de um sapato? Cara, Deus tem muito mais para a tua vida. Fica tranquilo, cara, eu vou te emprestar um sapato que eu tenho lá em cima. Eu calço 40, ele me deu um 43, irmão. Eu entrei por Rema igual o Bozo, revoltado. Cara, mas olha só que coisa, irmãos. Ele teve sabedoria de entender que eu era um bebê na fé, que eu não tinha condições de andar em amor ainda. Aí ele, maduro, porque, irmãos, o dom, não tem mérito nenhum em andar no dom não, irmão. Ah, nossa, como eu preguei hoje. Irmão, quando tu está falando o que Deus mandou, tu está igual a mula de Balaão. Não tem mérito nenhum. Falar o que Deus mandou, até a mula faz, irmão. Impor as mãos e curar o enfermo, o poder é dele. Não é a gente que faz, não. Tem nada a ver com a gente. Agora, sabe o que você pode se gloriar? Quando você anda em amor. Porque isso depende de você. Agora, claro que a capacitação para andar foi ele que te deu. Mas, irmãos, imagina se o Douglas lá atrás me responde, e ele tinha o direito para fazer isso, me responde da mesma grosseria. Irmão, onde é que estaria hoje a minha família? Olha que coisa, irmão. Vão entrar pessoas por ali que vão pisar no teu pé e não vão pedir desculpa. Vão entrar pessoas que vão falar áspero com você, porque, irmãos, é o que eles aprenderam até aqui. Aí você, que já está mais maduro, vai olhar para ele com misericórdia e vai perdoar. Quando? Todo dia. Eu fiquei pensando, será que dá para alguém errar comigo 70 vezes 7 num dia? Quando Pedro pergunta isso, Jesus fala para ele, perdoa 70. Aí Pedro, pô, Jesus, é muito. Aí Jesus veio, não, vezes 7. Para não ter conversa fiada mais. Então, irmão, Deus te capacitou, cara. Ele te deu condições de cuidar de todo mundo que está chegando aqui. Existe, irmão, em Deus um lugar que não se compara com nada que tem lá fora, cara. A gente vai cuidar dessas pessoas que vão chegar aqui. A gente vai amar a vida delas. A gente vai ter paciência. Irmãos, a gente vai ajudar elas no discipulado, vai ajudar no Rema. Deus vai nos dar capacidade de ofertar para que mais pessoas cursem essa escola e tenham a vida transformada. E toda vez que eu conto isso, o Douglas sempre ri, porque... Mas olha que coisa simples, irmão, que podia ter detonado a minha vida. Se ele não decide andar em amor comigo, aonde estava minha família e meus filhos hoje, irmão? Eu poderia muito bem estar revoltado com a igreja, nunca mais ter voltado aqui, mas não, por causa do amor com que ele me tratou, aquilo me constrangeu, e meses depois eu comecei a entender a palavra, receber a palavra, fui até ele pedir desculpa. Porque assim, irmão, a gente vai crescendo. Não tem problema nenhum em você ser bebê. Moraes ministrou isso aqui, eu recebi demais. O que não pode é a gente não crescer. Então é o tempo, irmão, da gente se posicionar. Eu queria que vocês ficassem de pé, o louvor viesse me ajudar.